Fala galera, esse é o vídeo do canal Bilim, que também vai ser convertido em podcast para você ouvir no seu Spotify quando estiver indo para o trabalho e assim aprender conceitos de Lean e de WCM enquanto estiver no seu trajeto aí no trânsito, para ir aprendendo conceitos e adquirindo conhecimentos práticos e teóricos sobre as ferramentas, as metodologias da melhoria contínua. Hoje o nosso primeiro podcast e o primeiro vídeo que será convertido em podcast, o assunto será SMED, uma ferramenta ou uma metodologia que nos ensina a como reduzir o tempo de setup dos equipamentos e das máquinas. Então, no que se consiste o SMED? O SMED também é conhecido como Quick Change ou o Quick Changeover, ou a troca rápida de ferramenta. Mas no geral o conceito mesmo que é originário da Toyota é o conceito do chamado SMED, que leva as siglas aí das palavras em inglês Single Minute Exchange of Die, que nada mais é do que fazer uma troca de ferramenta, fazer efetivamente um setup em um dígito de tempo. O que é um dígito de tempo? É abaixo dos 10 minutos, tem apenas um dígito de contagem de tempo de setup. Ele foi originário, quem foi os autores aí dessa metodologia foi o Taiichi Ohno e depois foi otimizado pelo Shigeo Shingo, que foram aí protagonistas do sistema Toyota de produção, que mais tarde vai ser chamado Lean Manufacturing pelo mundo todo. O SMED ele consiste na redução do tempo de troca, redução do tempo de setup. Primeiro vamos falar um pouco aqui no que consiste o tempo de setup. O que é um tempo de setup? O tempo de setup ele é contado a partir da última peça boa até a primeira peça boa. Então ele é esse período da última produção de um lote até a primeira peça da produção de um lote. Porém, estamos dizendo peças boas. Então, enquanto tiver aquela validação da qualidade ou do inspetor de qualidade, isso ainda é dentro do tempo de setup, faz parte do setup. Qualquer ajuste que tenha que se fazer na máquina, enquanto não sair a primeira peça boa, ainda é contabilizado como tempo de setup. E como é que foi dividido dentro do SMED? Como é que é dividido os tempos, o setup? É dividido em duas etapas, em interno, troca interna e troca externa. O que é a troca interna? A troca interna é quando o setup é realizado com a máquina parada. São os tempos em que a máquina está parada, ela não está trabalhando. Então isso é chamado de tempo de troca interna. E tempo de troca externa são atividades ou os tempos em que a máquina está trabalhando. Então é necessário primeiramente ter esse conceito de troca interna, de troca externa. E é o que a gente vai fazer dentro dos passos aqui do SMED. Qual que é o objetivo do SMED? Trazer a flexibilidade da produção. Antigamente nós tínhamos os carros, a indústria automotiva antigamente, elas produziam sempre os carros iguais. Os carros, a produção era em massa, era carro sempre da mesma configuração, da mesma cor, e isso era, as linhas de montagem produziam lotes de milhares de carros. Então o cliente ele não tinha muito poder de escolha. Quando ele ia comprar um carro, ele tinha 2 ou 3 opções somente. Por que isso? Porque dentro da fábrica, para otimizar a linha de montagem, não andar fazendo muitos setups, o que fazia? Produzia grandes lotes de produção. Era chamada fabricação em massa. Lotes grandes, fabricação em massa. Então o setup vem para trazer flexibilidade, produzir mais variedades de produtos. Por isso que hoje a gente vai numa concessionária, a gente consegue montar o carro como a gente quer. Para quê? Para que a fábrica atenda a demanda que o cliente quer. Tenha a versatilidade que o cliente exige. Por quê? Porque é o cliente que tem que escolher o que a fábrica deve produzir, e não a fábrica produzir e depois tentar empurrar aquilo que produziu para o cliente. Então a fábrica tem que produzir aquilo que o cliente quer comprar e nunca o contrário. Nunca a fábrica produzir para depois empurrar para o cliente comprar.
Então, o objetivo do setup é trazer uma flexibilidade de produção, produzir mais variáveis, diminuindo lotes de produção. Com isso, consequentemente, vai ser reduzido também o lead time de produção. Por quê? Porque se eu estou fabricando mais variedades todos os dias, produtos diferentes todos os dias, significa que eu consigo entregar os produtos para o meu cliente antes do que era estipulado antigamente no mercado, onde tinha aqueles lead times altos, o tempo de espera para receber um carro era muito alto. E uma consequência dessa também é reduzir estoques. Como eu estou produzindo menos produtos iguais, eu vou ter menos estoques, porque os meus lotes vão ser menores também de produção. Então isso faz com que eu receba materiais todos os dias e eu já produza todos os dias vários artigos ou todos os artigos que eu tenho, e assim eu consigo ter menos estoque dentro da minha fábrica. Eu tendo menos estoque, tenho menos desperdício, tenho mais dinheiro no bolso, porque estoque é um dos desperdícios listado pela Toyota, que o estoque é um dinheiro que está parado. Então tiramos esse dinheiro do estoque que está parado e colocamos no nosso bolso. Podemos aplicá-lo em investimentos, por exemplo, para multiplicar esse dinheiro. Porém, é preciso ter cuidado e uma atenção numa coisa. É necessário encontrar o ponto de equilíbrio no planejamento de produção, porque o objetivo é produzir os produtos e não produzir setups, ok? Então, muita atenção nisso. O objetivo é produzir os produtos que o meu cliente quer, que a minha demanda me pede, aquilo que o meu departamento de vendas está vendendo, e não ficar produzindo setups. Senão a gente flexibiliza tanto a produção e na hora que a gente vê, a gente faz maior parte do tempo setups do que produtos em si. Então, cuidado com isso. É necessário encontrar o ponto de equilíbrio entre quantidade de setup e aquilo que é necessário produzir. Então, por onde que a gente começa? Primeiro é necessário saber aonde vamos implementar a metodologia do SMED, onde vamos começar na nossa fábrica. E existem duas vertentes. Uma vertente é o quê? Podemos começar pelo onde a gente está perdendo mais tempo fazendo setup. Para isso é necessário ter indicadores que meçam isso. Ou eu posso ter uma vertente de custo, porque nem sempre as máquinas que demoram mais tempo para eu fazer setup é aquelas que representam o meu maior custo. Às vezes eu tenho máquinas que são maiores, que fabricam peças mais complexas, onde o custo hora máquina é maior e elas levam menos tempo de setup. Então, quando eu converto em custo, faz com que esse tempo seja maior do que outras máquinas que são de menor porte, que fazem produtos mais simples, mas que levam mais tempo. Então, é necessário enxergar essas duas vertentes, a vertente de tempo e a vertente de custo. E assim você vai ter uma prioridade, uma lista de prioridade da onde eu devo começar implementando. Obviamente que eu vou implementar naquela que o meu tempo de setup ou o custo for maior. Se eu não tiver medições e nada disso ainda na minha fábrica, então eu faço uma matriz junto às pessoas que têm conhecimento dos setups na fábrica e faço ali uma estimativa de qual que é o meu setup mais complexo, qual que é o tempo mais complexo para eu fazer a minha primeira implementação do meu SMED. E depois entramos aqui agora no passo a passo. Prestem muita atenção, aqui eu vou passar para vocês o passo a passo de como você deve implementar um SMED na fábrica em que você trabalha. Qual que é o primeiro passo a ser feito? O primeiro passo do SMED, analisar os passos de troca. Isso é muito importante e tenham muita atenção. Analisar os passos de troca, primeiro passo do SMED. O que nós vamos fazer nesse passo? Medir um tempo de setup inteiro da máquina. Para isso vamos precisar de um cronômetro, 2 pranchetas, muitos papéis, 2 canetas e uma máquina filmadora. Pode ser celular ou máquina filmadora. Tudo vai depender do quê? Do tamanho do tempo que é o seu setup. Eu já participei, já tive em fábricas em que o setup era 4 horas. Então imagine com um celular eu filmar 4 horas de tempo de setup. O celular não aguenta a bateria dele. Então tem algumas câmeras que têm uma autonomia de bateria melhor. Então vai depender do que é cada caso aí da fábrica que você trabalha.
e vou precisar de pessoas. Se eu tenho uma pessoa que faz a troca de setup, é um operador ou trocador de molde, o que eu vou precisar para cada pessoa que participa do meu setup? Um cameraman, uma pessoa que vai ficar filmando o tempo de troca de setup, uma pessoa que vai ser a sombra, que nós chamamos, a função dele é ser o sombra, e outra pessoa, terceira pessoa, que vai ser o cronometrista. O que cada pessoa dessa vai fazer? O cameraman vai filmar o passo a passo do que aquela pessoa que está fazendo o setup vai fazer. O sombra vai ficar fazendo o Spaghetti Chart, que nós chamamos, que é uma ferramenta, que o Spaghetti Chart ele vai ficar contando quantos passos a pessoa dá durante o setup. Parece bobagem, mas eu já participei de setups que a pessoa andava mais de 2 km para realizar o setup. E aí ela fazia 4 setups no dia. Então por dia ela andava 8 km no mínimo dentro da fábrica. Então é muito importante isso. O sombra vai ficar rabiscando, fazendo o Spaghetti Chart dentro da medição do setup. E o cronometrista vai estar o tempo todo perguntando para essa pessoa qual atividade que ela está fazendo. Qual atividade que ela vai fazer. Se ela vai apertar o parafuso, vai buscar a chave, vai pegar uma mangueira, vai apertar a mangueira, vai pegar o molde, vai posicionar a ponte rolante. A pessoa tem que ir falando todas essas atividades. E o cronometrista tem que ir anotando essas atividades e tirando os tempos. Para isso pode ser importante ele passar com o trocador de setup antes mais ou menos todas as atividades que a pessoa vai fazer, para fazer um roteiro de troca. E para que ele já vá preparado, mas também ele consegue, eu já fiz sozinho muitas vezes, e é possível a pessoa ir fazendo anotações ali rapidamente e tirando os tempos de setup. Se for muito difícil, coloca-se 2 pessoas, um para tirar tempo, outro para anotar as atividades. E ali você vai ter um roteiro do passo a passo do todas as atividades que foram realizadas no setup. Então você vai ter o passo a passo, como foi feito toda a descrição das atividades, o tempo, e você vai ter quantidade de metros, quantidade de passos que a pessoa andou. Depois os passos, você vai contar, a pessoa deu 1000 passos, você converte os 1000 passos por 0,8 metros. Consideramos de forma estándar mundial aí que um passo é igual a 0,8 metros. Então é convertido depois a quantidade de passos em metros para saber quantos metros a pessoa andou durante o tempo de setup. Então esse é o primeiro passo. É um raio-x, uma fotografia do estado atual do seu setup. O segundo passo. Agora você já tem tudo definido, o passo a passo do seu setup. O segundo passo vai ser definir tudo aquilo que são as atividades internas e atividades externas. Lembrando que as atividades internas são as atividades que foram realizadas com a máquina parada, e as atividades externas são as atividades que foram realizadas com a máquina em funcionamento. Então você vai classificar a atividade linha por linha daquela atividade que o operador realizou, e você vai definir o que se foi. Lembrando que isso é um diagnóstico da situação atual, se ele fez com máquina parada, se fez com a máquina em funcionamento. Você vai classificá-la se foi uma atividade de setup interno ou se foi externo. Terceiro passo: transformar tudo aquilo que foi atividades internas em atividades externas. O que é isso? Você vai reunir todo o pessoal na sala e vai perguntar, passar atividades por atividades e fazer um brainstorming com o pessoal, e perguntando para os operadores se aquela atividade pode ser realizada com a máquina rodando, para você ter ideia de tudo aquilo que foi realizada com a máquina parada, mas que pode ser feita com a máquina em funcionamento. Então você vai converter tudo aquilo que foi feito em interno, o que for possível fazer em externo. Por quê? Porque assim eu estou diminuindo o meu tempo de máquina parada. Então você vai ver que tem muitas atividades que os operadores fazem com a máquina parada que dá para eles fazer com a máquina trabalhando. Por exemplo, buscar ferramentas, posicionar a ponte rolante, buscar o molde. Tudo isso são atividades que ele pode fazer são atividades que ele pode fazer em pré-setup.
enquanto a máquina ainda está trabalhando na última referência. Ele não necessita da máquina parada para fazer essas atividades. Então, você vai converter e depois vai ter atividades que ele pode fazer pós-setup, como guardar as ferramentas, guardar as chaves, guardar as mangueiras, guardar o carrinho de molde, guardar o outro molde. São todas atividades que ele pode fazer com a máquina já trabalhando. Então, vamos recapitular aqui primeiro, segundo e terceiro passo. Primeiro passo: medir ou analisar os passos de troca atual. Segundo passo: definir o que é atividades internas, atividades externas. Terceiro passo: transformar aquilo que for possível de interno para externo. Quarto passo: otimizar tudo aquilo que for interno. O que dá para eu retirar de desperdício, fazendo um tempo mais rápido aquilo que eu defini como atividades internas. Nós vamos aplicar aqui um passo a passo, 4 letrinhas que são ECTS. ECTS. O que significa essas 4 letrinhas? Vamos verificar todas aquelas atividades internas. O que é possível eu eliminar, o que é possível eu combinar com outra pessoa para ela me ajudar a fazer, o que é possível eu transformar e o que é possível simplificar daquela atividade, para que eu enxugue o tempo dessas atividades internas, com a máquina, as atividades em que a máquina está parada. Quinto passo: otimizar os tempos externos. Também vou aplicar o ECTS, eliminar, combinar, transformar e simplificar, das atividades externas agora, das atividades que já estão com a máquina em funcionamento, ou seja, da produção antiga, ou seja, da produção nova. A máquina já está trabalhando. O que dá para eu reduzir desse tempo também? Não só das internas, mas agora da externa também. E sexto passo: padronizar. Fazer o meu setup de forma padronizada. De que forma eu posso fazer isso daí? Criando instruções de trabalho, que são as work instructions, fazendo implementação de gestão visual, por exemplo, os moldes de máquinas de injeção, onde tem mangueiras de refrigeração e mangueiras de aquecimento. Por exemplo, eu fazer uma gestão visual colocando uma simples fita azul e vermelha nas mangueiras que forem de câmara fria, de refrigeração do molde. Eu coloco uma fitinha azul enrolada nela. Do molde, são as fitas vermelhas. Também essas são formas de deixar uma gestão visual, quadros sombras, por exemplo, também para colocar as ferramentas. Um checklist com tudo aquilo de ferramentas que o operador necessita utilizar para fazer o setup e depois guardar as ferramentas. Então são checklists que ajudam o operador a saber todas as atividades que ele precisa realizar no pré-setup, no setup e no pós-setup. E o passo a passo, que pode ser também a work instruction, dizendo passo a passo de tudo que o operador tem que fazer para realizar a troca dentro daquele tempo que foi determinado no setup. E também facilitar a gestão visual, por exemplo, criar alertas de segurança, alertas de pontos de qualidade que o operador tem que ter dentro do setup. E por último, criar indicadores para eu medir o meu desempenho do setup. Se eu tinha um tempo de setup onde eu consegui medir no primeiro passo, eu fiz a medição do tempo de setup, e aí eu já tenho um tempo total do meu setup. Eu vou ter, por exemplo, vou dar um exemplo real para vocês, um setup que eu já participei. A primeira medição foi de 4 horas numa injetora para fazer um setup. Então a medição no passo 1 deu 4 horas de tempo de setup. Quando chegamos ao passo 6, reduzimos para 30 minutos o tempo de setup. Então essa passou a ser a nossa meta de setup. Ainda não tínhamos chego no 1 dígito, mas iríamos chegar depois na próxima rodada do PDCA, com a melhoria contínua. Então já tivemos um ganho aí muito grande em termos de tempo e percentual do tempo de setup. E aí o último passo é colocar indicadores para que os operadores façam a medição de todos os setups que são realizados, para ver se está dentro da meta ou se está fora da meta.
e assim deixar o indicador do lado da máquina em gestão visual para que todo mundo que passe consiga analisar os tempos de setup, porque o que está dentro e o que está fora. Se tiver fora, tem que ter a justificativa e uma ação para resolver aquele problema e saber todos saibam o que aconteceu para que aquele setup não tenha sido bem sucedido. E com isso, mantermos aí a forma de continuar padronizando e melhorando os tempos de setup, ok? Então, essa foi a nossa aula e podcast de SMED, um passo a passo para você reduzir o tempo do seu setup. Se você gostou, se inscreva no nosso canal do YouTube. Todos os dias estaremos lançando podcasts no nosso Spotify, podcast Bilim. Vocês vão ter sempre, todos os dias, 365 dias no ano, um podcast novo para vocês ouvirem sobre conceitos Lean, conceitos WCM e conceitos de melhoria contínua no geral. Fiquem ligados e até a próxima. The podcast you just heard was made